Alexandre Paxeber. Mais um vídeo sobre economia. Mas, antes de começar, alguns recadinhos. Eu estou muito feliz com os resultados, tanto do site quanto do canal. Está dando bastante visualização e tal. E eu quero investir um pouco mais nisso daí. Então eu quero trazer coisas novas para cá. Então eu já tenho um pedacinho ali que eu tenho um pouco mais sobre opinião. Então, eu vou começar a produzir um pouco mais de vídeos sobre opinião. E também eu quero colocar um quadro novo que fala um pouco sobre design thinking e economia da inovação, economia criativa, que são áreas que eu gosto e eu posso dizer que é um pouco mais a minha seara, onde eu me sinto mais confortável dentro da economia, que é a parte de inovação. Então logo, sempre vou continuar produzindo vídeos sobre gestão de negócio, que é bem legal, tá dando alguns resultados, principalmente no WhatsApp. E continuar com a parte de economia e hoje um vídeo sobre economia, tá? Como prometi na semana passada, o Ítalo veio aqui e fez alguns comentários aqui no YouTube sobre um pouco mais de oferta e demanda. Aí ele pediu um pouco para falar sobre demanda elástica, sobre bens superiores, bens inferiores, bens de Giffen, enfim. Bom, só uma brincadeira, Ítalo, que você pediu basicamente ali nos nossos comentários, eu acho que é um semestre de microeconomia, tá? Mas vamos tentar simplificar. Confesso para você que esse já é o terceiro vídeo que eu gravo sobre o assunto, porque eu passei os outros vídeos e acaba que voltando no economês, e a proposta do canal é falar economia sem economês. Então eu vou sair da história de efeito renda, efeito substituição, eu vou tentar falar um pouco mais do conceito. Tá? Até porque eu sou um cara de escola austríaca, eu gosto mais da ideia dos conceitos do que propriamente do cálculo ou de teorias de cálculo. Então assim, mas tudo que eu falar aqui, se você depois pegar e dar uma olhada lá na teoria, na parte matemática de microeconomia, se encaixa perfeitamente, tá? Mas eu vou tentar simplificar, sem aquele ceteris paribus, aquela coisa, tá? E sem muito cálculo, porque eu quero que o leigo entenda um pouco mais do que nós economistas estamos falando, tá ok? Então é isso. O último recadinho aqui da paróquia é o seguinte. Se inscreve aqui no canal, porque chegando a 100 inscritos eu posso colocar o nome do canal. Então, se você está assistindo o vídeo, está gostando, clica lá nos botões se inscrever ali embaixo, ou no final do vídeo eu vou botar um botãozinho lá, se inscreve, porque assim que a gente chegar a 100 vídeos, a gente pode colocar o nome no canal, ok? Então vamos lá. Continuando aquele vídeo de oferta e demanda, eu vou falar um pouco sobre tipos de bens, tá? E eu vou tentar sair um pouco, como eu disse anteriormente, vou tentar sair um pouco do efeito substituição e efeito renda. Tá? Só para contextualizar, efeito substituição é quando você tem capacidade de substituir um item por outro. Tá? E efeito renda é a participação no aumento de uma renda, ou diminuição na renda, sobre a demanda de determinado produto. Tá? Mas tentando fugir um pouco desses cálculos. Primeiro eu quero falar sobre bens substitutos. Tá? Que é importante para a gente entender algumas coisas, que acho que ele comentou também. Bem substituto é todo aquele bem que você pode trocar por outro bem, mantendo o mesmo nível de satisfação. Tá? Saindo do economês. Imagine que você não tem muita distinção entre Coca e Pepsi. Você está no churrasco em algum lugar, e para você Coca e Pepsi é a mesma coisa. Então, acaba a Coca do churrasco. Você vai para Pepsi sem problema. Então assim, para quem não tem distinção, tem gente que não gosta, mas enfim. Então é quando você pode substituir um bem para o outro e manter o mesmo nível de satisfação. Tá? Esse é um efeito, isso chama-se bens substitutivos. Tá? Aí nós temos os bens complementares. Bens complementares são aqueles bens que precisam... um precisa do outro para existir. Então, por exemplo, se você tem um carro, você precisa da gasolina. Não adianta nada você comprar gasolina se você não tem um carro. Então, quando o preço afeta o preço de um, o consumo do outro também afeta. Isso é uma questão de bens complementares, tá? Basicamente, bem simplesinho isso, tá? Mas vamos lá aos 4 tipos de bem básicos ali dentro da nossa microeconomia. Primeiro, os bens normais. O que é um bem normal para economia e para microeconomia? Bem normal é todo aquele que, quando há um aumento da renda, também há um aumento do consumo. Mais ou menos na mesma proporção. Lá no nosso cálculo a gente vai falar menor que 1, tá? Mas enfim, não vamos falar disso.
mais ou menos na mesma proporção. Então, se eu consumo, sei lá, 10 quilos de carne por mês, eu ganho R$2.000 por mês. Quando eu começar a ganhar R$4.000 por mês, eu vou consumir 20 quilos de carne, 18 quilos de carne, 15 quilos de carne. Vai ter um aumento, tá? Mas vai ser um aumento mais ou menos proporcional, tá? Então, aumenta a renda, aumenta mais ou menos o consumo na mesma proporção, ok? Bens superiores são aqueles bens na qual você, quando aumenta a sua renda, o seu consumo sobe mais que proporcionalmente. Então vamos lá. Vamos dizer que você ganha R$2.000 e você adora cerveja, tá? Vamos falar a linguagem dos universitários. Você adora cerveja. Só que ganhando R$2.000 você não pode comprar muita cerveja. Então você, barzinho de final de semana, de vez em quando você compra uma cerveja, tá? Mas conforme a sua renda aumenta, você começa a consumir mais cerveja, mais do que proporcionalmente. Você começa a beber, por exemplo, mais de uma vez por semana, 2, 3 vezes por semana, e você gosta tanto de cerveja que você começa a degustar cerveja e começa a consumir cervejas mais caras. Então, assim, em tese, você está aumentando a renda e o seu consumo está aumentando mais que proporcionalmente. Então vamos dizer que o seu consumo de cerveja era 5% da tua renda, conforme você vai aumentando sua renda, agora passa a ser 10% da sua renda e você está gastando mais proporcionalmente. Então isso é um bem superior, quando o consumo do bem aumenta mais que proporcionalmente o aumento da renda, ok? Aí nós temos os bens inferiores. Os bens inferiores são aqueles bens que, quando aumenta a renda, o consumo cai. Um exemplo, você gosta de carne e aí, só que para você, sua renda é pequena e você compra muita carne moída para fazer diversas receitas, porque a carne moída, por exemplo, segunda é mais barata. Só que conforme a sua renda vai aumentando, você passa a poder adquirir outros tipos de carne, né? Então você pode comprar, sei lá, uma alcatra, não nos preços de hoje, mas enfim, uma alcatra, você pode pegar um bife, uma bisteca e tal. Só que o que acontece? Você vai deixando de consumir a carne moída. Quer ver um exemplo bem prático? Universitário. Quando você está lá fazendo a graduação, você só come miojo. Miojo com salsicha. Conforme você sai da universidade, vai aumentando a sua renda, você vai deixando o miojo com salsicha e vai começando a comer comida tradicional. Isso é um exemplo. Tá? Isso é um exemplo de bem inferior. E aí nós temos os bens de Giffen. Tá? Os bens de Giffen normalmente associados a um exemplo da batata irlandesa, que chegou um momento de uma crise na Irlanda, o preço da batata estava ficando muito caro e as pessoas começaram a gastar mais proporção da sua renda, ou seja, gastar mais renda para comprar batata e entretenimento de outros produtos. Eu não gosto muito desse exemplo. Tá? Bem de Giffen é o bem o seguinte, vou explicar a teoria, depois eu dou um exemplo concreto que eu gosto. Bens de Giffen, basicamente, é todo aquele bem que a sua demanda aumenta conforme o seu próprio preço aumenta. Como assim, professor? O preço aumenta e a demanda aumenta? Não dá para entender como isso pode acontecer. Um exemplo, um ativo de uma empresa, uma ação de uma empresa estável. Tá? Em épocas de crescimento de bolsa, por exemplo, uma ação estável, você vê que ela tem um crescimento estável e está crescendo. Muita gente compra aquela ação na esperança daquele preço continuar subindo. Então vai atraindo mais gente, mesmo com preços mais altos. Isso é um exemplo, mesmo estando com preço mais alto, as pessoas se interessam porque nunca, de qualquer forma, pode ir um ganho lá na frente. Tá ok? Gostou do vídeo? Curta, compartilha e vamos lá chegar aos nossos 100 inscritos. Tá ok? Até o próximo vídeo.